Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. Word, editor de texto, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de edição de texto Word aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde formatação de documentos, modelos e temas, tabelas, finalizações, impressões e personificações a recursos avançados, incluindo macros, malas diretas, formulários, quebras de páginas, inserções de índices, entre outros. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. É recomendável organizar seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. A tabela é um objeto que permite que você organize dados agregados de uma maneira mais simples. Imagine que a tabela possua uma caixa de texto em cada uma das linhas e colunas. A tabela pode ser movida ou redimensionada, exatamente como fizemos anteriormente com a caixa de texto. Você pode alterar a largura das colunas ou linhas, colocando o cursor do mouse em cima das divisórias, até que ele mude para uma barra com duas setas de direção. Na guia Inserir, temos a opção Tabela. Conforme você seleciona o tamanho da tabela, ela é reproduzida na parte central do slide. Vamos usar uma tabela de 3 colunas e 3 linhas. Apenas um clique e a tabela é criada. Observe na faixa de opções que temos duas guias novas sob a opção Ferramentas da tabela: Design e Layout. A guia Design cuida da aparência da tabela, enquanto a guia Layout permite que você altere a estrutura. Vamos preencher nossa tabela com alguns dados. Basta clicar na célula desejada e digitar as informações. Para preencher mais rapidamente, você pode usar a tecla Tab do seu teclado, que avança o cursor de texto para a próxima célula. Ou então, as teclas Shift e Tab, que retrocede. Se você precisar aumentar o número de linhas da sua tabela,
você pode fazer pressionando a tecla Tab do teclado na última célula disponível. Automaticamente será criada uma nova linha. Para excluir linhas e também colunas, é clicando com o botão direito na célula desejada, escolher Excluir células e selecionar Excluir linha inteira ou excluir coluna inteira. Você também pode usar o botão direito para inserir linhas e colunas nas posições desejadas. Você pode selecionar rapidamente uma coluna inteira. Para isso, coloque o mouse um pouco acima da coluna desejada e o ponteiro ficará com um formato de uma seta para baixo. Clique e a coluna será selecionada. Se você quiser selecionar colunas sequenciais, clique e arraste o mouse. Se você quiser selecionar cada coluna individualmente, segure a tecla Ctrl e clique nas colunas desejadas. O mesmo procedimento pode ser adotado para selecionar as linhas. Ao invés de clicar acima da coluna, você deve clicar à esquerda da linha desejada. Quando o ponteiro do mouse ficar como se fosse um ponteiro invertido. Além da opção de dimensionar as linhas e colunas, podemos mover a tabela inteira pelo documento. Para isso, coloque o mouse em cima de uma célula qualquer da tabela. Para que o ícone Mover Tabela, identificado por 4 setas em forma de cruz, aparecer na parte superior esquerda da tabela. Com um clique, você pode selecionar toda a tabela e aplicar uma formatação qualquer. Por exemplo, clicando e arrastando o mouse, a tabela é movida. Agora que vimos algumas dicas e truques em relação às tabelas, vamos explorar as guias Design e Layout, que ficam disponíveis quando você seleciona ou coloca o cursor de texto na tabela. Na guia Design, as primeiras opções que temos são as opções de estilo de tabela. Através das caixas de seleção, que podemos marcar ou desmarcar, alteramos o estilo da tabela. Por exemplo, se desmarcarmos a opção Linha de cabeçalho, veja na opção Estilos de tabela como é alterada a formatação das células. Na opção
estilos de tabela, podemos formatar de maneira rápida e profissional qualquer tabela. Clicando na seta Mais, você terá acesso a todos os estilos disponíveis. Colocando o mouse sobre cada um dos estilos, você terá uma pré-visualização de como sua tabela ficará se o estilo for aplicado. Os estilos variam bastante e alguns possuem bordas em todas as células, outros trabalham apenas com sombreamento e assim por diante. Se você preferir, pode aplicar o sombreamento desejado. Para isso, simplesmente selecione a linha, coluna ou célula desejada e clique em Sombreamento. Como vimos no capítulo de modelos e temas, você pode escolher uma das cores do tema selecionado ou utilizar uma cor personalizada, clicando em Mais cores. Se você quiser remover as cores, clique em Sem cores. De maneira similar, você pode trabalhar as bordas das tabelas. Existem muitos casos em que as tabelas são usadas apenas para estruturar o documento, não precisando nem mesmo de bordas. Você pode colocar ou remover bordas de uma célula sozinha, uma linha ou coluna inteira ou a tabela inteira. Para isso, selecione o local que você quer remover ou colocar bordas e clique na seta ao lado do botão Bordas. As bordas que estiverem em destaque são as que estão atualmente ativadas na tabela. Se você clicar numa borda ativada, ela será desativada e vice-versa. Além do controle individual de cada borda, você pode escolher sem borda, todas as bordas, bordas externas e bordas internas. Caso você precise mudar o estilo, espessura e outras configurações das bordas, clique na opção Bordas e Sombreamento. Uma janela abrirá com opções para personalizar as bordas. Na parte esquerda da tela, temos a opção que acabamos de ver, que é a opção de ativar ou desativar as bordas em conjunto. Na parte central, podemos escolher o estilo, a cor e a largura das bordas. Na parte direita, teremos uma visualização da tabela, além de poder ativar ou desativar as bordas individuais. Clique em OK para confirmar as mudanças ou cancelar para fechar a tela sem alterações. Na opção Desenhar bordas,
você pode desenhar as bordas da tabela. Defina o estilo da borda, a espessura e a cor. Utilize o botão Desenhar tabela para desenhar as bordas ou borracha para apagar. Vamos ver agora a guia Layout. A primeira opção que temos é a opção Tabela. Dentro dela, podemos usar a ferramenta Selecionar para selecionar uma célula, coluna, linha ou uma tabela inteira. O botão Exibir linhas de grade é muito interessante quando você está desenvolvendo uma tabela sem bordas. Ativando esta opção, serão exibidas linhas auxiliares. Estas linhas são apenas para que você se oriente, portanto, não serão impressas. Clicando no botão Propriedades, uma nova janela será aberta. Você pode alterar uma série de opções relativa à tabela, linhas, colunas ou células. Vamos fechar esta janela. Em Linhas e Colunas, podemos inserir linhas ou colunas e excluir linhas, colunas ou células. As opções Inserir abaixo e inserir acima adicionam linhas e as opções Inserir à esquerda e inserir à direita adicionam colunas. A opção Mesclar células pode ser usada para juntar duas ou mais células selecionadas. A opção Dividir células faz o processo inverso. A célula selecionada em quantas colunas e linhas você quiser. Para finalizar, a opção Dividir tabela transforma a linha selecionada na primeira linha de uma nova tabela. Na opção Tamanho da célula, temos acesso à ferramenta de autoajuste, que serve para redimensionar automaticamente a largura das colunas da sua tabela. Clicando nesta ferramenta, temos três opções. Ajustar de acordo com o conteúdo das células, de acordo com o tamanho da janela, ou ainda colocar uma largura fixa para a coluna. Ainda em tamanho das células, podemos definir uma altura e largura com mais precisão. Com as opções Distribuir linhas e Distribuir colunas, você, respectivamente, pode igualar a altura e largura de todas as células da sua tabela. Em alinhamento, podemos escolher diversos tipos de alinhamento do texto. Em direção do texto, é possível alterar
para que o texto seja escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. Por fim, na opção Margens da célula, podemos configurar de maneira precisa as margens das células e espaçamento entre elas. Para finalizar, a guia Dados possui ferramentas para classificar a tabela de acordo com uma ou mais colunas, além da opção de repetir as linhas de cabeçalho, converter a tabela em texto e inserir uma fórmula. Este é o fim do capítulo de tabelas, onde vimos praticamente todas as ferramentas que temos para trabalhar com as tabelas do Word